gente, eu de novo. Deixa eu ver se eu consigo... Ah, tá. Ele já fica mais claro desse jeito, né? Essa live, né, eu tô fazendo ela pra falar um pouquinho pra vocês do dia que eu fui acusada de roubo aqui nos Estados Unidos, trabalhando pra uma pessoa, né? Criaturinha trabalhava pra essa mesma pessoa também, né? Então assim, eu quero contar a história lá do comecinho pra vocês verem que existe, né, isso assim, porque a gente não pinta aquele Estados Unidos perfeito, aqueles Estados Unidos que não que é sem problemas, que só existe só no mundo das fantasias. Não, né? Há problemas, como eu falei acho que uns 2 dias atrás, na própria live, eu falei que há problemas em qualquer lugar, de qualquer parte do mundo, até em país de primeiro mundo, né? Vou começar, né? Começando do começo, como eu conheci essa pessoa, né? Que me acusou de roubo na casa dele, né? Ele era argentino, ele falava português excelente, porque dizia ele, segundo ele, ele já trabalhou na Rede Globo como cameraman. Não sei se isso é verdade, porque o que acontece muito aqui também, as pessoas elas ficam inventando histórias também, porque a gente nunca viu ninguém, né? Não conhece ninguém. Então assim, é muito fácil chegar uma pessoa e falar assim: ah, eu fui dentista no Brasil, ah, eu era advogado no Brasil. E você tá certo, entendeu? Tanto faz, tanto fez. Tanto faz, tanto fez, né? A gente não vai saber. Então ele dizia que ele trabalhava nas câmeras lá na Rede Globo, na emissora da Rede Globo do Brasil. E eu limpava a casa desse argentino. Criaturinha tava dando alguma ajuda pra ele, principalmente nos finais de semana. Fazendo alguns trabalhos pra ele de carpintaria aos finais de semana, né? E eu limpava a casa dele. Só que ele tinha um porém para eu poder limpar a casa dele. Ele falava que eu só podia limpar a casa dele sozinha, sem ninguém, né? Ele era casado, ele tinha uma criança. A criança dele tinha autismo. E o autismo da criança dele era de um grau forte. Então assim, com o tempo que eu fiquei lá, eu acho que eu fiquei trabalhando com ele uns 2 ou 3 meses, eu peguei uma afinidade com a criança. E eu até olhava a criança, fazia hora extra às vezes para olhar a criança. Às vezes ele precisava sair com a esposa dele e eu ia até a casa dele para poder olhar a criança. E eu recebia por hora, eu não lembro exatamente quanto é que eu recebia por hora, mas eu sempre fazia esses trabalhos extras, né? Eu amava a criança, demais assim. A criança se apegou a mim e eu me apeguei à criança, né? Só que eu achava estranho, porque ele só queria que eu fosse sozinha limpar a casa dele era grande, a casa dele não era pequena, e ele espalhava câmeras pela casa inteira. Além dele espalhar câmeras pela casa inteira, que é normal, né? As casas aqui, elas têm câmeras quando a gente tá limpando. Ele falava comigo nas câmeras, daqui a pouco ele falava assim: Suane, aí eu, oi, aí ele falou: tô olhando você, né? Eu falei: tá bom, né? Tipo assim, tô vigiando você, tudo que você fizer eu tô lhe vigiando. Tá certo, não tem problema, né? O que eu sou na frente das câmeras, eu sou por trás também. E, enfim, pra mim era indiferente se a casa tinha câmera, se não tinha câmera na casa. Nesse dia que eu fui acusada de roubo na casa dele, Criaturinha tava trabalhando pra ele em um outro local, junto com ele. E eu tava limpando a casa dele. Na casa dele, na cozinha, tinha muito entulho, muito bagunça, muito saco preto de lixo, aquele saco grande preto de lixo, né? Eu cheguei lá, a mulher dele não tava, não tinha ninguém em casa, né? E eu fui lá, limpei a casa normal. E eu perguntei pra ele, eu sempre tinha um hábito de mandar mensagem pra ele, perguntar pra ele se aqueles lixos que estavam na cozinha eu podia amarrar, né? Porque eles estavam abertos, e jogar fora, porque tinha lixos que ele não queria que jogasse fora. Outra coisa estranha também, né? Como é que já se viu acumular vários sacos de lixo grande na cozinha e às vezes não querer que a pessoa jogasse aqueles lixos fora, né? Já era se desconfiar, mas toda vez eu perguntava para ele. E não havia falha de comunicação entre eu e ele, porque ele falava português, né? Ele escrevia em português, então a gente tinha comunicação em português. Daí ele falou assim, ele falou: sim, você pode amarrar
os lixos e você pode jogar fora. Você pode colocar do lado de fora, lá no terraço. Eu falei, ok. Essa foi minha última etapa. Peguei, amarrei os lixos, joguei lá no terraço. E fui embora. No meio do caminho, quando eu já tinha pego o carro, quando eu já estava dirigindo, ele me liga. Ele me liga, aí eu falo, oi, né? Falei, eu nem lembro mais o nome dele, enfim, mas nem vale a pena também lembrar, não. Aí ele falou assim, olha, minha esposa, ela perdeu uma sacola com macarrão dentro. Você viu? Eu falei, olha, eu não vi não. Aí ele falou, tava numa sacola preta, numa sacola de mercado, falou até o nome do mercado lá. E tinha uma pasta de macarrão dentro, né? Uma massa de macarrão. Eu falei, não, eu não vi não. Aí ele falou, tá certo. Aí desligou o telefone. Aí daqui a pouco ele liga de novo, né? Falou assim, olha, você tem certeza que você não viu? Ela falou que deixou ali na beira da escada. Aí eu falei assim, não vi. Mas talvez, né? Eu não sei. Será que não tá no lixo? Eu posso ter amarrado sem querer ali na agonia e eu joguei fora, mas o lixo tá do lado de fora. Se você quiser, eu posso voltar. Eu disse pra ele, eu posso voltar e eu posso procurar o lixo pro senhor. Aí ele falou, não, ela já tá fazendo isso. E ela não achou nada. Eu falei, tá bom, qualquer coisa me ligue se ela achar que eu volto, né? Até então, o que ele tinha me dito que ela tinha perdido era um negócio de macarrão, não foi, amor? Isso. Uma pasta de macarrão. Uma sacola de macarrão. Uma sacola de macarrão. Aí eu falei, tá certo. Aí eu pego e a gente tem que ficar no escuro mesmo, porque eu não posso acender a luz, porque eu tô dirigindo, porque a criaturinha tá dirigindo e eu tô indo pra casa, tá? Aí, daqui a pouco ele me liga novamente. Falou assim, Suane, você tá onde? Eu falei, eu tô quase chegando em casa. Eu já tava quase chegando em casa. Ele falou bem assim, olha, eu quero lhe dizer que não foi um macarrão que ela perdeu. Eu falei, não. Ele falou, não. Ela perdeu, foi a carteira dela. E a carteira dela tava cheia de dinheiro. Aí eu falei, e foi? E ela achou? Ele falou, não. E a gente viu você saindo nas câmeras. Ele disse, você saindo nas câmeras com uma sacola justamente que tava a carteira dela. Nossa, na hora que ele falou isso, eu parei o carro assim, que eu já tava bem perto de casa. Eu falei bem assim, e foi, pronto. Então agora o senhor vai provar. Não, e ele disse mais, e ela tá indo agora na delegacia, da parte de você, na delegacia daqui de casa. Eu falei, tá, depois aí eu tô voltando nada também. Voltou a internet, né? Só sei que eu dei a meia volta, minha filha, no carro, fui-se embora lá pra casa dele na velocidade. E criaturinha estava trabalhando com ele em outro local, né? E ele foi chamar, tu não foi, amor? Foi. Ele chamou tu e falou o quê? Ele foi me chamar, aí disse assim, olha, teve um problema lá na minha casa e sua esposa tava lá e minha esposa me perdeu o Social Security, que é o... É como a identidade dela. É o CPF, né? Aí eu disse pra ele disse assim, não, eu tô olhando nas câmeras aqui, eu disse... Pra mim, no começo da história, já era um pacote de macarrão. Depois mudou pra uma carteira de dinheiro, que foi na hora que eu já tava voltando lá pra casa dele, que ele tava dizendo que ele tava indo na delegacia da parte de mim. E pra ele já foi um CPF. Isso mesmo. Vê que conta a história. Vai, fala, amor. Eu não lembro bem das coisas que ele disse, mas uma das coisas que ele disse foi... Ele falou que ele me viu nas câmeras. Saiu nas câmeras. Com uma sacola. Aí eu pedi também pra ele me mostrar. Foi, porque ele tava do lado. Me mostre nas câmeras. Eu vi ele olhando as câmeras. Uhum. Eu vi ele olhando as imagens gravadas. Sim. Eu disse, me mostre. Ele, não, eu tô procurando aqui ainda. Eu tô procurando, mas você não viu, me mostre. Aí quando ele falou isso, eu liguei para o pastor. Aí eu falei com ele sobre isso. Aí o pastor disse que ele tinha que provar realmente que ela tinha saído com a sacola e que eu podia ir me apresentar lá na polícia, dizer que estou à disposição da polícia caso ele fosse lá, até antes dele, para mostrar que a gente não tem nada a temer. Porque eu já estava no caminho. Eu já tinha dado a volta do carro e já estava no caminho, entendeu? Já estava no caminho morrendo de raiva, né? Dessa situação toda, dessa mentirada desse homem, porque esse homem, o que ele queria
ao final de tudo, só ia me prejudicar. Só que ele não imaginava que eu ia voltar, né? Que eu ia voltar, eu acho que ele pensava que eu ia ficar com medo. Que eu ia dizer, não faça nada não, ajuda a sua esposa a procurar, peça pra ela não ir na delegacia. Mas eu falei pra ele, eu tô voltando aí agora e o senhor vai dizer pra polícia que o senhor me viu saindo nas câmeras com a carteira da sua esposa, mas o senhor vai mostrar as imagens e o senhor vai ter que provar. Eu disse pra ele. Ah, sim. Eu lembrei de uma coisa. Ele disse assim, que olha, por mim, alguma coisa ele disse assim, não, por mim não tem problema e tal, mas minha esposa, ela quer ir na polícia, então eu falei, pode ir. Eu quero que ela prove. Suana já tá indo pra lá. Pois é. Pode ir pra polícia. Entendeu? Porque o que eu entendi que ele estava fazendo é jogando. Ele estava querendo jogar. Ele disse assim, porque imigrante rouba a identidade de americano e Como tal. se ele também não fosse um imigrante, né? Porque a única americana da história é só a esposa dele, que nasceu aqui, entendeu? Porque ele pode ser legal como for. Ele é argentino, ele é imigrante, entendeu? Enfim, aqui é muito raro você encontrar um americano legítimo, entendeu? Que não seja filhos de imigrante, entendeu? Que não tenha antepassados de imigrantes, avós, bisavós imigrantes. É muito raro, muito raro. Você encontrar um americano puro mesmo. Se a gente fosse O que você mais vê aqui também é gente que tem a sua, como é que eu falo? Sua cidadania aqui é americana, conseguiu sua cidadania americana e pensa na cabeça dela que ela deixou de ser um imigrante. Aí ela começa a tentar diminuir ou menosprezar outras pessoas que não têm papel, que estão ilegais, entende? É isso que as pessoas costumam fazer aqui. Elas esquecem de onde elas esquecem de ter estudado um pouquinho antes de pensar que elas também são imigrantes, né? E imigrantes não só definem só. Acho que as pessoas pensam assim, que imigrantes define a palavra ilegais. Porque veja só. E não é. Existe uma diferença entre naturalizado, né, e imigrante com permissão de morar aqui, que é o green card. Uma vez que você é naturalizado aqui, é cidadão americano, você vira cidadão americano, você é um cidadão. Só que eles olhando para você, você pode ser cidadão naturalizado do jeito que for, mas eles olhando para você, eles chamam você de imigrante. Sim. Ele não tem, alguns, é claro, não são todos, né? Mas eles rejeitam realmente, eles fazem diferenciação. Enfim, né? Voltando. Aí ele pegou, falou que por ele não tinha problema, mas era a esposa dele que estava indo na delegacia e tudo mais, tá certo. E aí eu peguei e voltei. De repente, a esposa dele pegou o meu número e me mandou mensagem. Com certeza deve ter pedido a ele. E me mandou mensagem falando assim: oi Suane, aqui é a esposa do argentino, né? E eu acabei de achar a minha carteira. Então assim, não precisa você mais vir. Aí eu falei, não, eu tô indo. Eu tô indo porque o seu esposo, ele falou que viu nas câmeras que eu estava saindo com uma sacola preta e tinha uma carteira dentro. E que você estava caminhando da delegacia para dar parte de mim, dizendo que eu me acusando de roubo. Então eu tô indo para lá para vocês mostrarem as imagens, para vocês provarem o que vocês têm que provar, né? Nossa, eu só sei que enquanto ela mandava mensagem para mim, porque eu parei o carro para poder responder as mensagens dela, você via que ela tava bem desesperada. Ela não tava indo na delegacia, né? Ela me pediu assim 1000 desculpas. Foi uma situação constrangedora, né? Bem constrangedora, mas não foi uma situação constrangedora, foi também, mas você tava vendo que parecia que era uma armadilha. O homem estava tentando pregar algum tipo de armadilha, porque no mesmo dia que eu estava limpando a casa dele e que aconteceu a situação, ele, criaturinha, estava trabalhando com ele em outro local, perto dele, do lado dele, e eu estava trabalhando dentro da casa dele. Eu não sei até hoje qual é a intenção que ele tinha de me prejudicar. Eu só sei que naquela época a gente era muito bestinha, né? Mesmo a gente querendo tomar as atitudes da forma que a gente queria, mas as pessoas, elas tinham
antes, né? Uma grande influência na vida da gente. Aí só sei que ligaram pra gente, que não foi, o pastor ligou pra gente e falou que não era pra gente ir, que era pra gente voltar pra casa, já que tudo se resolveu, já que ela se desculpou, ela disse que achou a carteira, né? Só que eu fiquei com muita raiva, porque eu falei assim, não, eu quero ir, né? Eu queria ir, mas eu não era inexperiente, tinha chegado nos Estados Unidos há pouco tempo, né? Se fosse nos tempos de hoje, né? Eu ia e levava até o final. Uma coisa que eu queria só falar é o seguinte, que a gente era muito inexperiente e a gente quando chega num país estranho, né, como os Estados Unidos, então a gente tem que ir aprendendo às vezes na tora, né, como se diz, né, no erro, né, e eu tinha ligado pro pastor, para o pastor falar, me dar alguns conselhos sobre isso. Maria, eu acho que você tá na minha primeira live, porque eu nunca critiquei o Brasil. Você deve estar confundindo com outra pessoa, porque eu nunca confundi o Brasil. As pessoas que me acompanham aqui, elas sabem mais do que você. Você deve estar enganada em outra live. Vamos, continua. Aí, então, depois ele mesmo me disse que eu tive sorte, porque se eles fossem na polícia, pelo fato de eu ser imigrante aqui, eles iam dar prioridade mais ao americana. E isso não é verdade. Não é verdade. Isso não é verdade. Porque a gente está sujeito às mesmas leis civis aqui nos Estados Unidos. A gente não tem direito de votar, a gente não tem alguns direitos, né, que só o cidadão americano mesmo tem, mas a gente está sujeito às mesmas leis, tanto de crimes como de proteção trabalhista, está sujeito às mesmas leis. E se ele acusou, ele tem que provar. Pois é. Se ele não provar, ele vai para a corte. E outra coisa, se ele não provasse, né, que a gente tinha pego aquele documento, o que iria acontecer é que a gente poderia entrar com uma ação contra discriminação, porque a gente é imigrante. Exatamente. Entendeu? E a gente, quando a gente chega aqui, a gente é bombardeado de várias informações, e tem informações que as pessoas elas não gostam de dar, e infelizmente são os nossos próprios conterrâneos, pessoas que falam coisas que não tem nada a ver, pessoas que não sabem das leis aqui, né? Porque é importante todo mundo que chega aqui saber, aprender das leis, saber como é que funciona, independente dos seus estados imigratórios aqui nos Estados Unidos. É importante você estar por dentro das leis, né? Das leis do seu país também, entendeu? Onde você estiver, é importante você se informar. Então, assim, tudo era um motivo de a gente acreditar mais nas pessoas do que elas estavam falando pra gente, né? Do que na nossa consciência, no nosso coração, porque o que dizia alto na gente era, não, vamos em frente, a gente tem que ir, a gente tem que ir, vamos embora, entendeu? A gente já tá no meio do caminho, eu já tava perto da casa dela, eu já tava bem perto da casa dela, já ia na delegacia, né? Foi quando o pastor ele ligou pra mim, a mulher começou a falar comigo, e aquilo ali me deixou meio confuso. Eu falei, eu vou, mas eu não vou, eu queria ir, mas as pessoas elas começam a te colocar medo. E ele dizia, eles vão dar prioridade a ela, porque ela é americana. E nunca que isso ia acontecer, porque a gente tinha prova dele falando que ele viu nas câmeras. Tanto é que eles ficaram com medo. E ela começou a pedir pedir para mim não ir. Não vá, não, eu achei, desculpe, isso foi um grande engano, foi uma grande confusão. Enfim, só sei que eu fiquei toda desestabilizada. Cheguei em casa, né, fiquei muito nervosa, cancelei tudo que eu tinha de compromisso com ele. Até hoje, nunca vi mais esse homem na minha vida. Nem né? eu trabalhei mais com ele. E nem Flávio trabalhou mais com ele. Naquele mesmo dia foi o dia que quebrou a ferramenta, não foi uma ferramenta, pois é. E a gente não teve mais contato com ele assim, nunca mais. Ele tentou me ligar algumas vezes, me mandar mensagem para mim olhar o filho dele, para me trabalhar, para me voltar, ficar trabalhando para ele, limpando a casa dele, olhando a casa dele. Eu só fiz ignorar as mensagens e nunca mais tive contato nenhum com aquela família, porque eu não sei até hoje qual era o intuito deles. Perigoso, né? Perigoso, não tava entendendo nada, né, baby? Porque tem gente
que acha que todo mundo quer roubar ele. É, Todo mundo quer roubar. A gente tem clientes que são milionários. exatamente. Eles dão a chave pra gente. Exatamente. A minha cliente, que eu vou lá todos os dias, que eu vou pra ficar na casa dela, eu entro lá a hora que eu quiser. Saio lá, eu tenho acesso às gavetas, É tudo livre. eu tenho acesso às portas, aos quartos, a tudo. Eu tenho acesso a tudo. Eles confiam em mim, né? E a casa dele era cada câmera desse tamanho que você... Era o tamanho da minha cabeça, cada câmera. Era o tamanho da minha cabeça. E fora que as câmeras ainda falavam comigo, que era ele que falava comigo, né? Das câmeras. Então, assim, eu não sei o que esse homem viu, o que ele estava tentando fazer. Ver ele não viu nada. Mas o que ele estava tentando fazer para querer me prejudicar. Porque ele falou com toda certeza que tinha me visto saindo com uma sacola, e era a sacola que estava a carteira da esposa dele, que tinha dinheiro na carteira dele. Tudo mentira, não era, Bê? Claro. Tudo mentira. Só sei que Fez uma jogada, eles ficaram mais nervosos do que a gente, porque eles viram que a gente não deu para trás. A gente só deu para trás, que foi bem depois que eles começaram a se desculpar, a esposa dele ficar nervosa, e aí o pastor ligar pra gente para dizer que não era pra gente ir adiante, né? Mas eles ficaram bem preocupados, porque eu acho que eles pensaram que a gente ia ficar com medo, que a gente... Não sei. Eles pensavam que a gente ia ficar com medo. Era só fazer o mal mesmo, exatamente, Suzana. Era só fazer o mal. Tem gente que tem o prazer de fazer o mal com as pessoas. Enfim, minha gente. Agora eu já vou desligar, porque agora já tá chegando em casa já. E outra coisa, antes de tu desligar, era bom depois contar, não hoje não dá mais, né? Era bom contar daquela situação que a gente passou também, quando tava trabalhando, que a mulher queria enganar a gente com dinheiro. Lembra que ela disse que ia processar a gente, que é na polícia? Lembra lá de Situate, aquela mulher? Que a gente limpou a casa dela e que ela pediu pra gente voltar lá, pra ajeitar o chão da casa dela. Aí eu voltei lá, depois ela falou, mandou uma mensagem pra mim, eu tenho tudo. Escreveu um texto enorme dizendo que tem que fazer tudo de novo. Tudo de novo na casa dela. Mas isso pode ser... A gente pode fazer outra live. Foi outra pessoa também, há muito tempo atrás também, que queria prejudicar a gente também. E tava eu, criaturinha, um ajudante também, assim, um bocado de gente. E ela colocava defeito em tudo, né? E ainda disse que ia levar a gente pra polícia, porque a gente não cumpriu. Pra corte? Pra corte, foi. Pra corte, a corte é a justiça aqui. Botar a gente na justiça. Exatamente. Olha o que eu não sei pronunciar esse nome, mas acho que é Shirley, né? A Shirley, ela falou, mais bom que experiência serviu pra você aprender a lidar com as situações. Minha mãe fala que aí eles são bem soberbos. Não é todo mundo não, que é soberbo não. Inclusive assim, meus clientes, eles são ótimos, eles são maravilhosos. Os clientes que são chatos, né, que tem um pouquinho de tentar de assim, aquele sentimento de superioridade, a gente manda eles embora. A gente não fica não. Infelizmente é mais fácil você ver outras raças como brasileiros, como espanhóis, como gregos, entendeu? Sendo mais soberbo do que os americanos. Por incrível que pareça. É verdade. Como tem também muita gente boa, né? Aqui assim, tem brasileiros que realmente ajudam uns outros, né? Que são unidos, que gostam de ver seu bem, mas também, como qualquer lugar do mundo, tem outros também que gostam de passar a perna em você, botar pra baixo, né? Enfim, tem de todo jeito, em todo lugar do mundo. De todo jeito, de todo tipo, né? De todo jeito, de todo tipo, né? Mas é isso, deixa eu contar essa historinha dessa outra pessoa em outra live, senão essa live vai ficar desse tamanho, vocês vão enjoar. Eu sei que aí no Brasil já tá tarde, né? Aqui já são 9h30 e aí no Brasil é 1 hora a mais, 10h30, são 10h30, né? Então assim, ó, vão dormir com Deus, que amanhã a gente tem trabalho. Hoje foi feriado, a gente aproveitou o nosso feriado, mas amanhã tem trabalho aqui normal, viu? Um beijo, minha gente. Tchau, pessoal. Tchau.